Bom, sobre a questão do Lula, nós vimos aí que a defesa do Lula entrou com os recursos, né? Isso daí, a expectativa é que esses recursos sejam julgados até março, até o final de março. E a partir daí ninguém sabe o que vai acontecer. Tem a discussão no STF sobre a questão da segunda instância. Muita gente quer se apoiar nisso daí, o que é uma coisa totalmente, primeiro, imprevisível, ninguém sabe o que vai acontecer, e segundo, uma coisa na qual não é possível confiar de jeito nenhum. Se o STF decidir aí que não vale a prisão em segunda instância, isso daí vai ser a exceção da exceção, vai ser uma surpresa, vai ser uma zebra no resultado geral. E o mais provável é que o Lula acabe sendo preso. O grande problema aqui é o seguinte, que nós temos que entender. O que impediu até agora uma definição e uma unificação de todos os setores da burguesia em torno da questão da prisão do Lula? Por um lado, existe o fato de que há outros políticos burgueses que estão ameaçados aí por causa da luta interna da burguesia. Mas o fator principal, né, é que existe uma preocupação dentro do regime político com as consequências da prisão do Lula. Isso daí já é uma coisa muito patente. Há muitos comentários sobre isso daí. Os próprios juízes do STF falaram, né, que eles acham que é temerário e tal, prender o Lula, essa coisa toda. Quer dizer, o grande fator que coloca um ponto de interrogação sobre a questão da prisão é a reação popular. Se nós temos essa conclusão, que me parece ser uma conclusão óbvia, o correto seria que todo o PT, todos os setores que são contra o golpe, todos os setores democráticos estivessem na rua impulsionando a opinião popular contra a prisão do Lula. Coisa que não está acontecendo. Essa semana houve um evento, né, na Casa de Portugal, dos 38 anos do PT, e fizeram discursos diversos, falaram que não tem plano B na eleição, o que é bom, né? Porque se tivesse plano B já teriam fritado. O Lula estava mais frito do que uma manjuba num boteco de praia, como o pessoal tomando caipirinha, né? Mas o que faltou ali foi: vamos sair à rua, vamos defender o Lula, vamos fazer ato público, vamos fazer reunião em todos os lugares, vamos pregar cartaz contra a prisão do Lula, etc. e tal. Isso daí o PT não tem essa diretriz. O PT não tem essa diretriz em grande medida porque tem uma parcela do PT que acha que ou não tem importância a questão do Lula, ou até que seria mais favorável que o Lula saísse da disputa e a questão ficaria distensionada, né? Provocaria uma distensão. Você não teria mais aquele negócio. É como falou o nosso queridíssimo Ciro Gomes, né? O Lula ele teria que unificar o país. Quer dizer, unificar o país seria mais ou menos assim como chegar na Guerra de Troia e unificar os gregos e troianos, né? Tarefa absolutamente impossível, a não ser que a unificação se dê sobre a base do massacre de um lado pelo outro. E não dividir o país. Está aí a chave do problema. O problema é que a candidatura do Lula, ela divide o país. Ela divide o país em dois, ela polariza o país. Esse é o segredo da situação política nacional. Um inimigo do Lula, como é o caso do Ciro Gomes, inimigo meio
meio disfarçado aí, mas inimigo, deixar claro qual é o problema. Dividir o país. O Lula polariza a situação política. Ele agrupa, né, aqueles que foram prejudicados pelas reformas de um lado e aqueles que são os beneficiários das reformas do outro. Os que foram vítimas do golpe contra os golpistas e assim por diante. Divide o país entre dois polos opostos. E, logicamente, que a burguesia, o que ela quer é que a situação política ela se feche, né, através de uma unificação, ou seja, os golpistas impõem a sua autoridade, o resto cala o bico, vai para casa, de vez em quando vai lá na Avenida Paulista e faz um protestozinho para dizer que não morreu, né? Mas é isso. Uma divisão do país em dois grandes blocos, confronto com os golpistas, não. Então, dentro do próprio PT tem uma posição contrária, né? Os militantes do PT deveriam ser conscientes disso daí. Tem muita declaração que vai nesse sentido. É o setor que a gente poderia chamar de setor coxinha do PT. É um setor coxinha porque eles querem, né, eles falam, a palavra de ordem desse setor, é meio fácil identificar ele, precisa fazer autocrítica. Seria assim como pegar o Tiradentes, por exemplo, quando ele estava sendo levado para a forca, e aparecesse um cara lá meio que não fosse totalmente português e falasse assim, não é o caso de você fazer uma autocrítica? Né? No patíbulo o cara vai fazer autocrítica, de fato e tal. A gente não devia. É absurdo isso daí. É uma política absurda. A palavra de ordem de vamos fazer autocrítica quer dizer, vamos ceder para os golpistas em todos os terrenos. Se o PT fizer isso daí, está liquidado politicamente. Né? Há uma pressão muito grande, o pessoal, dentro do PT, essa ala coxinha, uma ala meio clientelística de deputados aí, os que não são contra o Lula vêm com uma certa indisposição à ideia de sair numa luta. O que eles querem é aquela eleição, distribui santinho, né? Contratam um cara da favela para abanar uma bandeirinha dizendo votem no deputado fulano de tal que ele é bom e assim por diante, nada mais do que isso, né? Eu já destaquei aqui várias vezes, e não é um fenômeno a ser destacado, que você vai nos atos públicos e você tem a impressão de que o PT tem 8 deputados, e entre senadores e deputados tem 8 pessoas. Porque só aparecem 8 pessoas lá, é sempre os mesmos. Né? Aí você para e fala, mas o PT não tem 200 prefeituras? Cadê os vereadores? Cadê os deputados estaduais? Cadê os prefeitos, né? Quer dizer, tem uma ala aí para a qual isso é bem natural que seja assim, dadas as características do PT, o PT nada mais é do que um trampolim eleitoral. Então chega na hora H, os dirigentes do PT são presos, o pessoal não quer nem ouvir falar de nada, porque foi acusado de corrupção. Se é certo ou errada a acusação, melhor não mexer, porque isso daí na hora da eleição pega mal. Vem um coxinha lá, faz campanha contra você, fala que você é corrupto, etc. e tal, pega mal. Para eles não se trata de lutar. Para eles é tudo um problema de técnica eleitoral para conseguir manter o emprego. E para esses setores, ser deputado é um emprego. Não tem nada a ver com o povo. Tem nada a ver com defender o interesse popular. Por isso que o PT não se mexe, né? É um partido enorme, mas a hora que ele vai se mexer, uma ala se choca com a outra e o negócio não vai para frente. Vejam vocês, isso é muito importante que a gente deve assinalar, que quem está aí, né, com a corda no pescoço é a pessoa que é, digamos assim, num certo sentido, a coluna vertebral do PT, que é o Lula. Sem Lula, não teria existido o PT.
O Lula é uma pessoa que tem uma presença, um prestígio. Em primeiro lugar, tem um prestígio, uma autoridade política, uma popularidade de massas. São milhões de pessoas. Ele tem desde 1989, pelo menos, ele tem um eleitorado fixo, cativo, de cerca de 30% da população. Vocês imaginam isso aí, uma pessoa que tem 30% de voto em qualquer situação? Segundo, Lula é uma pessoa que veio do movimento operário. E no movimento operário, né, os sindicalistas do PT controlam a organização que é a maior criação da classe operária em todo esse período, que é a CUT, que tem 4.000 sindicatos. Tudo bem, né? Eu sempre falo isso. Você pode dizer que muitos sindicatos estão paralisados e tal, e é verdade, mas também os sindicatos no Brasil estão paralisados em conjunto, essa aqui é a grande realidade. Mas quem que é a pessoa dentro do PT que os dirigentes da CUT olham como liderança? É o Lula. Quer dizer, então ele tem uma importância social e política gigantesca. E o pessoal que pegou carona, né, porque a quase totalidade das pessoas que se elegeram, se não a totalidade, pegaram carona na popularidade dele, do Lula. Só que agora, depois de terem pegado carona, depois de terem se aproveitado da situação, não querem defender o homem. E nós, que nunca pegamos carona em nada, que fomos expulsos do PT, que não ganhamos nada com isso, defendemos o Lula por uma questão de luta democrática e pelos interesses gerais da classe trabalhadora. Então, esse panorama tem que ser bem entendido.